Não cometa esse erro. Pois é, recentemente eu comprei o drone NIO da DJI e eu quero compartilhar com você as minhas experiências com relação a esse dronezinho. Então vamos lá. Eu já possuía o drone Mavic Pro Platino, gosto muito dele. Eu já fiz diversos trabalhos com ele e sempre voando em áreas abertas, externas, e gerando imagens muito bonitas. Mas eu confesso que existiam três coisas que me limitavam com relação ao Mavic. E por isso eu resolvi investir no NIO. Primeiro é que eu nunca me sentia à vontade em voar com o Mavic em ambientes fechados ou com um espaço reduzido. Eu acho bastante perigoso. Uma outra limitação que me impunha o Mavic em viagens era a portabilidade. O Mavic, até que ele é pequeno quando ele é dobrado, mas ele fica bem grande e perigoso quando montado, podendo machucar seriamente alguém se atingir com essas hélices aqui. Veja a diferença de tamanho entre esses dois drones aqui. E também o nível de proteção das hélices. O complicado também era eu aparecer nas imagens que eu gerava, pois normalmente eu estava com o controle na mão, controlando o drone, e simplesmente quase nunca eu aparecia. Essas limitações me fizeram achar bem interessante o NIO, pois ele é bem pequeno, é leve, não existe a necessidade de ter o registro do drone na ANAC e nem aprovação para o voo, além de não oferecer risco caso ele atinja alguém. Veja que nesse vídeo eu passo inadvertidamente bem perto de um garoto de bicicleta. Nada teria ocorrido se eu o tivesse atingido com o NIO. Mas com certeza o mesmo não ocorreria se eu tivesse com o Mavic. Suas hélices, elas cortam como uma lâmina. Poderia ser bem perigoso. Outra coisa interessante no NIO é que ele faz voos inteligentes, como o Follow, o drone, o Rocket, o Circle, Spotlight e o Active Track. E isso sem a necessidade de usar o controle remoto, o que é muito bom. Além disso, com a versão mais simples e barata do NIO, é possível controlar o drone a curtas distâncias e também em ambiente fechado, utilizando o Wi-Fi do telefone celular. O que para mim seria mais que suficiente. Com base nisso, eu adquiri a versão mais simples do NIO, composta simplesmente do drone, que já vem com uma bateria. E este foi o meu grande erro, o meu primeiro grande erro. E eu vou te contar o porquê. Realmente é possível fazer o controle do NIO com o Wi-Fi do celular. Mas tem duas coisas aqui que eu preciso te contar. A primeira é que eu senti uma dificuldade enorme em fazer o controle pela tela do celular. Eu achei impreciso. Talvez seja necessário mais prática, não sei. O segundo é que o drone pode resolver pousar automaticamente sem encontrar um ambiente mais escuro, ou que impossibilite o sistema de posicionamento óptico de funcionar. Agora vamos de novo, vamos agora para a parte da sala onde a iluminação está mais baixa. Vamos ver o que vai acontecer. Em baixa iluminação. Agora vamos ver. Attitude mode. Fly with caution. Eita. Landing. Ó, aterrissou, tá vendo? Ele aterrissou, ou seja, ele não me obedece mais. Ele se perde e simplesmente pousa. Já com o controle remoto, isso não ocorre.
Sem contar que fica bem mais fácil de controlar o drone por aqui. Finalmente, com o NIO em mãos, fica fácil perceber outras possibilidades de utilizá-lo, passando por lugares onde eu não me atreveria a passar com uma Mavic, abrindo outras oportunidades, como, por exemplo, a filmagem de festas em ambientes fechados, sem correr o risco de machucar ninguém. Por esses motivos, eu acabei também comprando o controle remoto, mais uma bateria e um hub carregador da bateria. Pois é, aí vai a primeira lição aprendida. Acabei gastando mais do que se tivesse comprando o combo com o drone, o controle remoto, 3 baterias e mais o hub carregador. Se eu soubesse do que eu sei agora, eu certamente teria comprado o combo ao invés de tudo separado. Mas não fique achando que gostei do NIO para tudo, pois definitivamente não é. Antes de conhecer o NIO melhor, eu tinha até pensado em que, já tendo o NIO, eu poderia vender uma Mavic. Ainda bem que não o fiz. Aí vem a segunda lição aprendida, pois já com o controle remoto do NIO em mãos, eu resolvi fazer voos mais altos, voos externos, e com isso notei que o NIO não se dá muito bem com o vento. Eu confesso que não senti segurança em voar com o NIO nessa situação. Sinal de transmissão fraco, complicado continuar voando desse jeito aqui. Vou subir e vou voltar. Ó, tá forte o vento. Não, é arriscado voar com esse drone, com esse vento todo lateral aqui, perdendo o sinal em meio de árvores. Estou voltando. É bem diferente fazer isso com esse drone, fazer isso com o pequenininho, tá? O pequenininho fica bem estável, já estava perdendo o sinal. Olha, mas é bem diferente voar nas alturas com o Mavic Pro e voar nas alturas com o Neo. Neo sofre muito com vento. Já o Mavic passa muito mais segurança, sem contar a autonomia, que é quase o dobro do NIO. Veja essa guinada que o NIO fez quando brigava com o vento. Nossa, mas o vento está jogando ele. O vento joga. Olha. Ele estava a 2 metros do chão e eu achei que ele iria cair. Se isso já ocorre a 2 metros do chão, imagine que pode acontecer quando voando mais alto. E já existem alguns relatos na internet com relação a isso. Agora, já sabendo o que me motivou a comprar o NIO e também algumas de suas características e limitações, eu espero que você possa tomar a decisão mais acertada, de acordo com as suas necessidades. Este é só o primeiro vídeo de uma série que vem sobre esse dronezinho aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ok? Mas se você já tem alguma questão e não quer esperar o próximo vídeo, então deixe sua pergunta que eu vou ficar muito feliz em poder responder. Ok? Até o próximo e obrigado por assistir até esse momento.